Leituras para concursos. Tribunal de Contas do município de São Paulo. Aí fica assim. Lei 899. Lei 899. Lei dispõe dos estatutos funcionários públicos do município de São Paulo e das providências correlatas. Uhul! Lei 899. Lei 899. Projeto de lei do Executivo, número 125 de 1979. Estatuto dos funcionários públicos do município de São Paulo. Bom, só para comentar, isso aqui você vai achar questão. Esse aqui é um tipo de conteúdo que você vai achar questão. Não é um conteúdo específico. Muito específico. Basicamente, ele vai cair em todo treco, assim, em vários trecos do município de São Paulo. Mentira. Na verdade, não são muitos. É que nem o... Isso aqui é que nem o do Estado, sabe? O do Estado, ele cai pro policial, sabe? Estadual de São Paulo. E a mesma coisa, esse aqui, os municípios. Ele cai para alguns cargos dos municípios de São Paulo. Para as pessoas que vão trabalhar em município de São Paulo. Mas só o tipo geralzão. Ou seja, isso aqui cai no treco do... Acho que também cai no Ministério Público. Não, esse aqui é muito específico. É só pro... Mas é basicamente a mesma coisa que tá escrita lá no hino estatal. Daí mudou algumas coisas. E por isso que eu estou lendo agora. Vai, aí a Lei 8989 dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos. Tô com problema. Que fica aparecendo pop-up. Se parar, meu. Ok, tira os pop-ups. Vamos lá. Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de São Paulo e da providências correlatas. Reinaldo Geraldo, sei lá o que, prefeito do município. Tinha um cara chamado Emigídio de Barros, né? Decreto promulga a seguinte lei. Disposições preliminares. Daí, vamos lá. Vamos ver se é a lei toda ou é só uma parte dela que cai aqui. Daí tem o artigo 1, 12. Artigo 1, 12. Daí tem até o 20. Daí tem aquelas coisas de tipos de posse, que é o tipo, basicamente, é o que mais cai de funcionários públicos, né? Daí fala do exercício, da remoção, da substituição, da fiança, do tempo de serviço, da disposição para promoção de atividade, processo de promoções, sabe? Quase nunca tem questões de promoções. Transposição, daí as coisas que mudou foram os direitos e vantagens de ordem pecuniária. Às vezes caem coisas de vantagens. Muito pouco. Na verdade, as coisas de vantagem só caem normalmente quando é uma questão, alguma prova que não tem conteúdo previdenciário. Mas vamos lá. Mantecimento, horário de ponto. Oh, isso aqui é interessante, mudou o tempo de horário de ponto. Poderia ser apontado 6 dias de falta ao serviço por ano, limitadas a 1 por mês. Mediante motivo justificado, a critério de autoridade competente. Interessante. Tem a gratificação. Tem até o artigo de gratificação de Natal foi completamente destruído, mas foi em 89, né? Daí a coisa do salário de família foi alterada. Outras concessões pecuniárias também. Férias, direitos, penalidades. Cara, é interessante. Foi todos os artigos. São mais de 236 artigos, ela inteira. Que Caian, achei que ia ter uma superexposição. Então, vamos lá, né? Ninguém vê isso mesmo? Vamos lá. Ações preliminares. Esta lei institui o regime jurídico dos funcionários da Prefeitura do município de São Paulo para os efeitos deste estatuto. Funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Cargo público é aquele criado por lei em número certo com denominação própria, enumerado pelos cofres municipais, ao qual corresponde a um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a funcionário. De novo, o que é um cargo? Ele é um
é um treco que foi criado por lei. Cargo é criado por lei. Daí ele tem um número certo para colocar esse cargo. Daí ele é remunerado por quem? Pelo cofre municipal. E esse cargo tem o quê? Um conjunto de quê? Atribuições. O cargo tem um conjunto de atribuições. Ele corresponde ao conjunto de atribuições. Ou seja, o cargo é criado por lei e ele é o quê? Ele é um conjunto de atribuições e responsabilidades que são cometidas a uma pessoa. Essa pessoa é chamada de funcionário público. Isso é um cargo público. A classe é o agrupamento de cargos da mesma denominação e identifica a referência de vencimento. E carreira é o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho escalonadas segundo responsabilidade e complexidade das atribuições. Então, o funcionário público tem um cargo público. Um conjunto de cargos vira uma classe, um conjunto de classes vira uma carreira. A carreira é o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho escalonadas segundo a responsabilidade e a complexidade das atribuições. Os cargos públicos são encerrados ou eles são de carreira, ou seja, os cargos podem ser montados que viram até como uma carreira ou os cargos podem ser únicos. Os cargos públicos são integrados em cargo de geral ou os quadros especiais. Só dois caras. Os cujos cargos especiais são os cujos cargos são agrupados por similitude das atividades neles compreendidas. As atribuições dos cargos serão definidas em lei ou em decreto. É verdade atribuir ao funcionário encargos ou serviços de diversos dos inerentes a seu cargo, ressalvadas a hipótese. Essa hipótese que se refere ao artigo 39, as funções de direção e chefia, bem como as designações especiais. Designações especiais. Os cargos públicos corresponderão a referências numéricas aos símbolos de identificação seguidas de letras em ordem alfabética indicadores de graus. A referência é um número de conjunto de sigla e o número indicativo de posição de cargo na escala básica dos vencimentos. Grau é a letra indicativa do valor progressivo da referência e o conjunto de referência constitui um padrão de vencimentos. Agora, a coisa que mais cai, basicamente. Tipo, sempre cai. Quase cai, sempre cai. O provimento do exercício e da vacância de cargos. Provimentos, posições preliminares. Os cargos públicos serão providos por nomeação, transposição, acesso, transferência, reintegração, readmissão, reversão e aproveitamento. Daí, para aprender e para desaprender, vamos tentar adivinhar, aprender, ver se a gente lembra as coisas. Daí, o que é nomeação? Só para você saber. A nomeação é ser nomeado mesmo. Quando um treco é nomeado, o cara ganha direito a prover o cargo, entende? Daí tem a transposição, que eu não sei o que é. Deve ser uma coisa que não é mais usada. Transposição deve ser um tipo de transporte, né? Transposição de troca de cargo público, mas não deve mais ser usado. Tem o acesso. O acesso é uma coisa que tinha antes, mas não tem mais. Também. Basicamente, ele é é aquela coisa de cargos, classes e carreiras. Basicamente, um cargo público que tinha um cargo maior nele. É considerado acesso à transferência desse cargo para esse outro cargo. É como se fosse uma promoção, entende? Daí, a transferência. Isso aqui é basicamente o cara vai para outro lugar, né? O reintegração. Esses aqui são os mais, readmissão e reversão. A reintegração é o cara que foi aposentado, mas ele estava inválido, ou seja, um cara inválido. Quando ele recupera, ele volta a ser reintegrado ele volta a integrar o treco. Então ele chama a reintegração. Daí a readmissão é o cara que foi demitido, é o caso do cara que foi demitido. Eu acho que é o cara que foi demitido. Daí, depois que ele conseguiu voltar ao trabalho, ele é readmitido. Basicamente ele faz um treco em julgado, E o reversão, pelo que eu acho que é a reversão do cara do aposentado. A reversão é o cara que foi aposentado, mas ele não gostou de ficar aposentado e daí ele resolveu voltar. E quando ele volta de ser aposentado, chama reversão, ou seja, reverteu uma decisão. O aproveitamento é o que era o mais conhecido, é o que eu mais decorei. Que é basicamente assim. Quando um desses caras aqui, de reintegração, readmissão ou reversão, na verdade só tem alguns deles, mas eu não lembro qual que é o exato. Eu acho que é o readmissão só. Reversão e readmissão. Basicamente, quando esses caras voltam, a pessoa que estava no cargo deles, elas têm que ser ocupadas, certo? Os cargos. Porque senão fere o poder público. O bem comum. Entende? Daí elas estão lá. Só que quando essas pessoas voltam, elas
essas pessoas saem do treco. Daí elas ficam assim. Ou elas voltam para o cargo anteriormente delas, ou se esse cargo não tiver mais, e elas são estáveis, ou já tiver alguém lá nesse cargo, sei lá, elas são aproveitadas. Elas vão para outro cargo. Basicamente, o aproveitamento é uma caso de quando um cargo é destruído. Daí elas vão para outro lugar. Na maioria dos tecos é quando os caras são de disponibilidade. Bom, se pudesse ser investido em cargo público, que fazer os seguintes requisitos. Daí os requisitos, essa questão de requisitos às vezes quebra, por causa que todo mundo sabe que estrangeiro também pode se fazer cargo público. Só que é o estrangeiro naturalizado, entende? Daí o cara fala que estrangeiro pode, mas no lugar a pessoa fala, mas daí eles vão lá e pode. Só que quando ela virar brasileira. Então, acaba ficando porque não pode. Do jeito que eles falam na questão, não pode, né? Bom, ser brasileiro, ter completado 18 anos de idade, estar de acordo com os direitos políticos, estar quite com as obrigações militares, ter boa conduta, gozar de boa saúde física e mental, ainda ser portador de deficiência física incompatível com o exercício do cargo, possuir habilitação profissional para o exercício do cargo, quando for o caso, ter sido previamente habilitado ao concurso de salvadas exceções legitimadas legitimistas, atender às condições especiais prescritas em lei ou decreto para determinados cargos. Tá. Agora, o concurso público, para o cara ficar nomeado, né? A investidura em cargo público dependerá de aprovação prévia em concurso público de provas de títulos. A prescindirá do concurso ou a nomeação para o cargo de comissão declarada em lei de livre nomeação e desoneração. A não observância do disposto no caput desse artigo implicará nulidade do ato de punição e a punição da autoridade responsável, e as normas gerais para a realização dos concursos são estabelecidas em decreto e cada concurso será regido por instruções especiais expedidas pelo órgão competente. O prazo de validade do concurso será fixado nas respectivas instruções especiais e não excederá de 2 anos, contados a partir da data de homologação de seus resultados, prorrogável uma vez por igual período. A única observância do disposto no caput deste artigo implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável. Da nomeação, a nomeação será feita em comissão quando se tratar de cargo que, em virtude de lei, assim deva ser provido, em caráter efetivo, nos demais casos. A nomeação dos candidatos habilitados em concurso público sempre terá uma ordem de classificação. Daí começa a estabilidade, mas é uma estabilidade municipal. Então vamos ver se ela tem alguma diferença dos outros normais. Adquire estabilidade após 2 anos de exercício, o funcionário nomeado por concurso público. Normalmente é 3 anos. O funcionário estável só poderá ser demitido em virtude de sentença judicial ou mediante processo administrativo assegurado pela defesa. Isso aqui é normal. Enquanto não adquirir estabilidade, poderá o funcionário ser exonerado no interesse do serviço público nos seguintes casos. Ou seja, o cara só pode ser exonerado sem justa causa por inassiduidade, o cara falta demais, ineficiência, o cara não é bom no trabalho, indisciplina, o cara é indisciplinado, ou seja, ele xinga ou vai falar os outros, a insubordinação, ele vai contra as ordens superiores, falta de dedicação ao serviço, ele não faz bem trabalho, má conduta, sei lá o que é isso, não aprovação em concurso de formação, capacitação para o exercício das funções inerentes ao cargo, isso aqui às vezes tem. Ocorrendo hipótese prevista nesse artigo, o chefe imediato do funcionário representará a autoridade competente, a qual deverá dar vista ao funcionário a fim de que o mesmo possa apresentar a sua defesa no prazo de 5 dias. Ocorrendo hipótese prevista nesse artigo, o chefe imediato do funcionário representará a autoridade competente, a qual deverá ter a vista ao funcionário a fim de que o mesmo possa apresentar a sua defesa no prazo de 5 dias. A representação prevista neste artigo deverá ser formalizada pelo menos 4 meses antes do término fixado, período no artigo 17, que é a apresentação prevista neste artigo deverá ser formalizada pelo menos 4 meses antes do término do período fixado no artigo 17, que é o quê? É os 2 anos. Ou seja, se o cara quer... Se lembra que o treco tá falando aqui de não estabilidade, ou seja, se o cara quer mandar o cara embora por algum desses motivos aqui, basicamente eles têm que, ou o chefe tem que mandar lá para os caras verem isso pelo menos 4 meses antes de completar 2 anos. Daí vai dar o quê? Vai dar, o cara não tem estabilidade, ele pode ser exonerado, demitido. Daí a posse é um ato administrativo, entende? Posse é um ato pelo qual a pessoa é investida em cargo público. Não haverá posse nos casos de reintegração. Basicamente, tem que ter uma posse nos outros casos de nome de posse. Aqui, ó. Nomeação, transposição, acesso, transferência, readmissão, reversão e aproveitamento. Todos esses trecos, os caras tem que fazer posse. O que significa ter posse? Significa que o cara tem que escrever tem que ser o cara responsável, o diretor ou o treco,
descrever uma norma, um ato administrativo para ser publicado no Diário Oficial que essa pessoa está sendo transferida, e que dá posse a ela. Entende? Mas na reintegração não precisa. Por quê? Porque o cargo já era dele e ele não saiu dele, basicamente. Ele só saiu por causa do plano pedido, entende? Bom, vamos voltar aqui. Após verificar-se-á, mediante assinatura pela autoridade competente e pelo funcionário do termo pelo qual esta se compromete a observar fielmente os deveres e atribuições do cargo, bem como as exigências deste estatuto. Na ocasião de posse, o funcionário declarará se exerce ou não outro cargo ou função pública remunerada, inclusive emprego em autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista. Ela especificará os casos em que o ato de posse será exigido também declaração de bens. Declaração de bens. O prefeito aos secretários municipais, basicamente sempre tem que colocar a declaração de bens, né? Espera um pouco. Bom, vamos lá. Continuando essa coisa da posse. A posse verificar-se-á mediante assinatura pela autoridade competente e pelo funcionário. No termo, entende? O cara tem que assinar, entende? Tá. E atribuições do cargo, bem como as exigências deste estatuto. Na ocasião da posse, o funcionário declarará se exerce ou não outro cargo ou função pública remunerada, inclusive emprego em autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. A lei especificará os casos em que, no ato da posse, será exigida também a declaração de bens. São competentes para dar posse o prefeito aos secretários municipais, autoridades e autoridades equiparadas. O responsável pelo órgão do pessoal, nos demais casos, a autoridade que der posse deverá verificar, sob pena de responsabilidade, se forem insatisfeitas as condições legais para investidor no cargo. A posse deverá se verificar no prazo de 15 dias, contados a publicação oficial do ato de provimento. O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado por igual período a juízo da autoridade competente para dar posse. Essa coisa de 15 dias, tá? Ou seja, o máximo que dá para prorrogar a posse é 30 dias, um mês. O termo inicial do prazo para posse do funcionário em férias ou licença, exceto o caso de licença, para tratar de interesse particular, será o da data em que voltar ao serviço. Mas isso é para um cara que já estava em um outro cargo. Se a posse não se der dentro do prazo legal, o ato de provimento será tomado sem efeito. Transferência. A transferência é a passagem, daí agora começa a explicação de que é cada tipo de posse. O da transferência, que tinha lá na lista, né? A transferência é a passagem de funcionário de um para outro cargo da mesma denominação de órgão de notação diferente. As transferências serão feitas a pedido do funcionário ou ex-ofício, atendida sempre à conveniência do serviço. E a transferência por permuta será procedida a pedido escrito dos interessados e com observância de conveniência do serviço. Se não deu para entender, basicamente é quando um cargo tem o mesmo cargo, só que é em outro lugar, entendeu? Um cargo igual. Daí você pede uma transferência, só que é para outro órgão. Por exemplo, você trabalha como um exemplo básico aqui, um exemplo interessante. Você trabalha como um técnico administrativo. Daí só que é um técnico administrativo para a prefeitura. É um técnico administrativo para a prefeitura do município. Só que daí, lá nos outros lugares da prefeitura, tem um monte de... Entende? Tem um monte de outros técnicos administrativos. Ou seja, tem o mesmo cargo, a mesma denominação, caras parecidos, entende? Então, você pode pedir a transferência para esse lugar. Normalmente você pede transferência para um lugar que é mais perto da casa, ou um lugar que você quer morar, daí você pede transferência. Claro, demora mais, por quê? Normalmente tem que ter uma conveniência para a administração para acontecer a transferência, entende? Na verdade, a remoção que é o pedido do treco. A transferência é mais a cargo da própria caricha, a própria administração que escolhe. Ou seja, se um carro tem um monte de administrativo, técnico administrativo, que lá no lugar, mas um outro está precisando, eles podem transferir esse cara para lá, e ele vai transferir esse cara para lá, entendeu? Para ele fazer o serviço, entende? Mas como está dizendo aqui, só para não discorrer, porque normalmente o treco é a remoção mesmo, as transferências podem ser a pedido do funcionário também, tá? Daí... E a permuta, se você não sabe, é a troca, entende? Troca de coisas, ou seja, um cara troca de funcionário, um funcionário vai para lá, o outro vai para outro lugar. Esse é o que normalmente ocorre, tá? A integração.
Por que esse aqui é o que normalmente ocorre? Por causa que, normalmente, quando o próprio funcionário pede. Eu estou explicando coisa que não vai cair na prova, né? Mas normalmente, quando o funcionário pede para transferir, o que vai acontecer? Vai criar uma vaga, um cargo vago no órgão original. Eles estão, sim, nunca querem que seja vago, porque tem todo um processo para chamar outro, entende? Então, eu quero um cargo vago. Mas se daí, por causa disso, é possível que a organização dificulte a troca, a transferência desse personagem que pediu, por causa que não dá. Tipo, vai ferrar com a organização. Não tem pessoas suficientes. Se transferir agora, não vai ter que entrar o suficiente para fazer o serviço direito, entendeu? Ou seja, a transferência desse cara vai causar prejuízo a todo mundo. Tipo, essa é a raciocínio. Então, mas se você tivesse uma transferência, conseguir, assim, o cara vai lá e ele comunica com o órgão que ele quer transferido, certo? E os caras, se tiver um outro cara que quer transferir também, eles podem se conversar e talvez se der uma concordância, ou acontece uma permuta, o cara vai para onde ele quer e o outro vai para o lugar onde ele estava, esse cara estava antes. Daí não vai ter falta de carinhas e vai continuar o serviço normal e todo mundo fica feliz. Quem sabe? Daí esse aí é mais fácil de fazer. É o que a administração quer. Bom, mas chega de bagunça. Vamos lá. O outro posse é a reintegração. Vamos ver se a gente acertou quando a gente falou da reintegração. A integração reingressa o funcionário ao serviço público de decisão judicial está julgado. A integração será feita no cargo anteriormente ocupado. E se o cargo anteriormente ocupado houver sido transformado, a integração se dará no cargo resultante. E se houver sido extinto em cargo de vencimento de habilitação profissional equivalentes. Não sendo possível a reintegração de forma prescrita nesse artigo, será o funcionário posto em disponibilidade com os vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. E o funcionário que estiver ocupado a cargo objeto de reintegração será exonerado ou se ocupava outro cargo a este reconduzido sem direito à indenização. Transitada em julgado, a sentença que determinar a reintegração, o respectivo título deverá ser expedido no prazo máximo de 30 dias. Interessante, não? Bom, basicamente a gente errou a integração. Achei que a integração era o cara aposentado. Só que não. A integração é do cara o demitido. É o que eu falei que era a readmissão. Vamos ver o que é readmissão. Não, olha. Não, eu acertei, olha aí, ó. Remissão é o cara exonerado, é o cara demitido. Readmissão é o ato pelo qual o fato funcionário exonerado ingressa no serviço público sem direito a qualquer ressarcimento e sem por conveniência da administração. A readmissão dependerá da existente vaga e da observância das exigências legais quando a primeira investidura. O readmissão dar-se-á por preferência do cargo anteriormente ocupado, podendo, no entanto, verificar-se em outro igual referência de vencimento respeitada a habilitação profissional. Eu não entendi. Será que é tipo aquele cara que conseguiu estabilidade, mas daí ele foi para outro cargo, porque ele ganhou um concurso público, mas só que ele não se adaptou lá e voltou para o cargo anterior. Eles chamam isso de processo de demissão? Tipo, o cara foi exonerado do cargo anterior, mas ele voltou por causa que ele foi para outro. Quem sabe? Daí tem a reversão. Reversão é o ato pelo qual o funcionário é apresentado e ingressa no serviço a pedido de ofício. Eu acertei isso aqui, tá? Será tomada a efeito a reversão, exercício cassado da aposentadoria, funcionário que reverter e não tomar posse ou não registrarem exercício dentro do prazo legal. A reversão é pedido que será feita a critério da administração, dependerá da existência de cargo vago, bem como da comprovação de capacidade para o exercício do cargo mediante inspeção médica. Não poderá reverter a atividade a pedido ao aposentado que tiver mais de 60 anos de idade e a reversão far-se-á em cargo de idêntica denominação a daquele ocupado por ocasião da aposentadoria ou se transformado no cargo resultante de transformação. Parágrafo único. Em casos especiais, a juízo do prefeito poderá o aposentado reverter em outro cargo de igual padrão, respeitados os requisitos para provimento do cargo. Será contado, para fins de nova aposentadoria, o tempo em que o funcionário revertido esteve aposentado por invalidez. O funcionário revertido a pedido após a vigência desta lei não poderá ser novamente aposentado com maiores proventos antes de decorridos 5 anos de sua reversão, salvo se sobrevier moléstia que é incapacite para o serviço público. Interessante. Aproveitamento. O aproveitamento é a volta do funcionário em disponibilidade ou exercício de cargo público
cargo público. Artigo 37. Funcionário em disponibilidade será obrigatoriamente aproveitado no preenchimento de vaga existente ou que se verificarmos quadros de funcionalismo. O aproveitamento dar-se-á em cargo equivalente, por sua natureza e vencimentos, ao que o funcionário ocupava quando posto em disponibilidade. Em nenhum caso poderá efetivar o aproveitamento sem que, mediante expressão médica, fique reprovado a capacidade para o exercício do cargo. Será tornado sem efeito o aproveitamento do caçada a disponibilidade do funcionário que, aproveitado no tomar posse ou não entrar em exercício dentro do prazo legal, havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência o que contar mais tempo de disponibilidade em igualdade de condições e de maior tempo de serviço público. Da readaptação. A readaptação é a atribuição de cargos mais compatíveis com a capacidade física e psíquica do funcionário de poderá sempre exame médico. A readaptação não ocorrerá diminuição, não acarretará diminuição nem aumento de vencimento. Não pode isso, tá? É proibido. As normas inerentes ao sistema de readaptação funcional, inclusive a caracterização, serão objeto de regulamentação específica. Se você não entendeu, a readaptação é o cara que teve um acidente e daí ele ficou uma doença que diminuiu as capacidades deles. Daí, se é uma capacidade física, por exemplo, se o cara ele era um policial, mas daí ele teve um acidente, daí o policial tem que andar na rua e esses trecos, né? Daí ele vai ter que ser adaptado para um cargo de, por exemplo, de mesa, entende? É um tipo de readaptação que usam de exemplo. A readaptação é basicamente o cara que teve um acidente e não conseguiu se recuperar e não vai conseguir mais fazer o trabalho dele direito. Daí ou ele é adaptado o treco para o trabalho dele, para ele trabalhar mesmo assim, ou ele vai para um outro cargo. Agora, como é que é o exercício, o trabalho? Funções disciplinares. O exercício é o desempenho das atribuições e responsabilidades do cargo. O início, a interrupção e o reinício e a cessação do exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário. Ou seja, basicamente escreve o treco do começo, parada e fim, né? O início do exercício e as alterações que dele ocorrem serão comunicados ao órgão de pessoal pelo chefe imediato do funcionário. O chefe imediato do funcionário é a autoridade competente para dar-lhe exercício 444. O exercício do cargo terá início dentro do prazo de 15 dias contado da posse. Após a publicação do ato, no caso de reintegração, o prazo referido neste artigo poderá ser prorrogado por igual período e a juízo da autoridade competente para dar posse. O funcionário que não entrar em exercício dentro do prazo será exonerado do cargo. Se lembra que o treco era de 30 dias, certo? Vamos ver aqui, ó. O exercício do cargo terá início dentro do prazo de 15 dias contado da data da posse. Que o cara assinou a posse, ele tem que entrar no cargo dentro do treco em 15 dias, 2 semanas. Ou da data de aplicação do ato de caso de integração. Bom, 15 dias, Daí se lembra que o treco de nomeação também foi... Quando na verdade isso aqui tá falando tá repetindo a mesma coisa aqui da posse, né? Daí o caso de... Só que começou a posse, daí ele tem 15 dias para trabalhar. Mas só que pode ser prorrogado também. Que nem a posse, que é de 15 dias. Para assinar a posse, Ser prorrogado igual período, o juizado da autoridade competente para dar posse. A juízo. O funcionário que não entrar em exercício dentro da prazo será exonerado do cargo e nenhum funcionário poderá ser exercício em atividade diferente daquele em que for lotado, salvo nos casos previstos neste estatuto ou mediante prévia autorização do prefeito. O funcionário poderá ser a critério e por autorização do prefeito afastado. Sabe, isso aqui que está falando que ele não pode entrar em outro lugar ou fora do prazo, basicamente, quer dizer, não pode entrar em outro lugar, basicamente é que, normalmente, quando está faltando cargos, pessoas em outros lugares, por exemplo, em outras... tipo, na saúde ou ou na escola, daí eles mandam esses caras para os outros lugares. Mas não pode o cara, tipo, só por causa que precisou, tipo, tá faltando o cara ir lá direto. Tem que ter um método legal, entende? Tem que passar por todo o serviço legal, tipo, que tá em disponibilidade, o cara que tá precisando, que tem necessidade de cargo, entende? Bom, daí, vamos lá. O funcionário poderá ser, a critério e por autorização do prefeito, afastado junto à administração pública federal, estatal ou municipal. O afastamento etiquetado no parágrafo anterior será permitido com ou sem prejuízo do vencimento por prazo certo. O afastamento do funcionário para participação em congressos, certames e desportivos, culturais ou científicos poderá ser autorizado pelo prefeito na forma estabelecida em decreto. O funcionário poderá ter exercício fora do município em emissão de estudo ou outra natureza, com ou sem ônus com os cofres públicos, sem autorização ou designação do prefeito. Salvo caso, na absoluta conveniência, o juiz de prefeito, nenhum funcionário poderá permanecer por mais de 2 anos em missão fora do município, nem vir a exercer
Outra serão depois de decorridos 4 anos de exercício efetivo no município contados a data de regresso. O funcionário preso em flagrante ou preventivamente ou recolhido à prisão em decorrência da pronúncia ou condenação do crime inafiançável será considerado afastado do exercício do cargo na decisão final transitada em julgado. Durante o afastamento, o funcionário perceberá 2/3 dos vencimentos, sendo posteriormente direito à diferença se for absolvido. No caso de condenação, No caso de condenação, se essa não for de natureza que determina a demissão do funcionário, continuará ele afastado até o cumprimento total da pena, com direito a 2/3 dos vencimentos. O funcionário investido em mandato eletivo. Que merda eu tô acontecendo aqui? O funcionário investido em mandato de vereador, eletivo federal ou estadual, será afastado do seu cargo. Basicamente é aquela mesma coisa do que sempre está em todos os cargos de eletivos. Basicamente um cara só pode ser eletivo e ao mesmo tempo se for um municipal, um vereador municipal. Qualquer outra coisa que seja tipo um federal ou estadual, ele sempre tem que ser afastado. Daí o funcionário investido no mandato de prefeito municipal também tem que ser afastado, cargo por todo o período de mandato, sendo ele facultado a optar pelo vencimento. O funcionário investido em mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens do seu. Mas que merda é essa, meu? Por que fica aparecendo isso? O funcionário investido em mandato eletivo federal, o funcionário investido em vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens do seu cargo, sem prejuízo das subsídios e a que fizer jus, não havendo compatibilidade de aplicar-se a normas previstas no caput. Em qualquer caso, pode ser exigido o investimento para o exercício de mandato, o tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção de merecimento. Remoção. Remoção é o deslocamento do funcionário de uma unidade para outra dentro do mesmo órgão de lotação. Se lembra que a transferência foi para outro órgão e agora a remoção é para o mesmo órgão, só que ele está em outro lugar. Basicamente é um órgão que tem várias lotações, vários lotes, tipo o IBGE, que tem vários, por exemplo, nas cidades grandes eles têm em vários lugares, vários trecos. Bom, pode ser pedido ex ofício. A remoção por permuta será processada a pedido interscrito dos interessados, os caras têm que escrever, tá? Com a concordância das respectivas chefias, a critério da administração, atendidos os requisitos desta seção. O funcionário removido deverá assumir de imediato o exercício da unidade para a qual foi deslocado, salvo quando em férias, licença ou desempenho de cargo em comissão, hipóteses em que deverá apresentar-se no primeiro dia útil após o término do impedimento. Substituição. Haverá substituição remunerada dos impedimentos legais e temporários do ocupante de cargo isolado, de provimento por acesso em comissão ou ainda de outros cargos que a lei autorizar. A substituição remunerada dependerá de ato de autoridade ou competente para nomear ou designar respeitada quando for o caso, a habilitação profissional recairá sempre em serviço público municipal. Se a substituição disser respeito a cargo vinculado à carreira, a designação recairá sobre um dos seus integrantes. O substituto, durante todo o tempo de substituição, terá direito a receber o valor de referência e as vantagens pecuniárias próprias do cargo substituído e mais vantagens pessoais a que fizer jus, podendo optar pelo vencimento e remuneração do cargo que é ocupante efetivo. Poderá ser instituído o sistema de substituição automática a ser regulamentado em decreto. Os funcionários que tenham valores sob sua guarda, em caso de impedimento, serão substituídos por funcionários de sua confiança que indicarem respondendo à sua fiança pela gestão do substituto. Parágrafo único. Feita a indicação por escrito, o superior hierárquico do funcionário proporá a expedição do ato de designação, ficando assegurado ao substituto o vencimento ou a remuneração do cargo a partir da data. Mas que droga é essa, meu? Problemas do ao vivo? Basicamente, eu estou usando os dedos aqui e fica aparecendo essa coisa aqui, ó, esse botão flutuante branco toda hora. Eu não entendo por quê. Eu não entendo o que eu estou clicando que fica aparecendo esse droga de botão.
Bom, pelo menos eu acho que entendi. Tem um botãozinho aqui embaixo, que eu não posso, ou seja, eu não posso colocar meu dedão ali de baixo. Senão vai apertar o botão que eu nem entendi que estava apertando. Que saco. Bom, você não poderá ser designado para exercício transitoriamente, cargo que compete substituição, se encontre vago, para cujo provimento definitivo não exista candidato legalmente habilitado, desde que atenda aos requisitos para sua concessão. Fiança. Isso aqui não existe mais, tá? Pelo que eu sei. O funcionário investido em cargo cujo provimento por disposição legal ou regulamentar depende da fiança, não poderá entrar em exercício sem cumprir essa exigência. A fiança poderá ser prestada em dinheiro, em títulos de dívida pública ou em apólices de seguro de fidelidade funcional emitidas por instituições oficiais a empresas legalmente autorizadas. Não poderá ser autorizado o levantamento da fiança antes de tomadas as contas do funcionário responsável por alcance do desvio da matéria não ficará isento de procedimento administrativo e criminal que couber ainda que o valor da fiança seja superior ao do prejuízo verificado. Acumulação. É verdade, a acumulação é melhorar de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. E esses cargos, a compatibilidade de horários tem que ser desses dois cargos aqui. Dois cargos de professor pode ser acumulado e a de cargo de professor com outro técnico científico. E também a de dois cargos de empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Compreende-se na ressalva de que trata este artigo exceções previstas no inciso 1 do parágrafo 1 do artigo 9 da linha D do inciso 2 do parágrafo 59. Maluco. A proibição de acumulada estende-se em empregos e funções de abrange autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Não se compreende na proibição de acumular nem está sujeita a quaisquer limites, desde que tenha correspondência como função principal a percepção das vantagens de ordem pecuniária discriminadas no artigo 59. Cada acumulação proibida deverá o funcionário optar por um dos cargos ou funções exercidas. Parágrafo único. Provado o processo administrativo, a má-fé, o funcionário perderá o cargo da função municipal sem prejuízo de restituição de que tiver recebido indevidamente. Autoridades que tiverem conhecimento de qualquer acumulação indevida comunicarão ao fato ou órgão do processual para os fins indicados no artigo anterior sob a pena de responsabilidade. Vacância de cargos. A vacância de cargos decorrerá de exoneração, transposição, demissão, transferência, acesso, aposentadoria e falecimento. minutos, né? Já vamos. Bom, vamos continuar. Bom, dar-se a exoneração, né? Se lembra? O primeiro título aqui da vacância. A pedido do funcionário ou a critério do prefeito, quando se tratar de ocupante de cargo em comissão, quando o funcionário não entrar em exercício dentro do prazo legal, ou a demissão será aplicada como penalidade dos casos previstos em lei. Ou seja, basicamente, você entende? A exoneração não é uma penalidade, a demissão é uma penalidade. A exoneração só pode ocorrer se nos cargos previstos em lei, que na verdade estavam listados lá, a gente viu, se a gente, cara, morre no treco, nem gosta de estar lá, né? Ou o cara mesmo pede. Daí, o cargo de comissão, já que ele não tem estabilidade, ele é normalmente temporário, normalmente dura o tempo de um mandato eletivo de um prefeito, entende? Daí, e a demissão é penalidade. Então, elas são punidas quando tipo uma falta grave ou uma improbidade administrativa. Bom, do tempo de serviço de progressão funcional. Tempo de serviço, achei que ia falar mais das outras marcas, mas vamos lá. A apuração de tempo de serviço será feita em dias para todos os efeitos legais. O número dos dias poderá ser convertido em anos de 365 a 365 dias, Para efeito de promoção, aposentadoria e disponibilidade, feita a conversão de que trata para o vendedor, ou seja, contação de dias. Os dias restantes até 188 dias não serão computados, arredondando-se para um ano quando excederem esse número. A serão considerados para de efetivo exercício os dias em que o funcionário estiver afastado do serviço de virtude de férias, casamento, que é o afastamento de 8 dias, sabe? Às vezes, antes eu tentei decorar isso aqui, mas isso aqui praticamente nunca cai, cara. Usa a quantidade de dias de afastamento, tá? Na verdade, deixa eu ver. Não, cai sim, caiu uma vez, eu me lembro. Caiu uma prova que eu fiz. Bom, vamos lá. Luto, que é pelo afastamento de cônjuge, companheiro, pais e irmãos, que é basicamente uma pessoa que é considerada primeiro ou segundo grau, de 8 dias. O luto pelo falecimento do padrasto, que é 2 dias.
ou seja, os caras que não são conectados a você com os de primeiro e segundo grau, e o exercício de outro cargo em comissão, exercício de outro cargo em comissão ou função na administração direta ou indireta, a convocação para complemento de serviços obrigatórios por lei. A licença por acidente de trabalho ou doença profissional, licença gestante e licença compulsória. Todas essas coisas são consideradas como tempo de serviço. As faltas abonadas nos termos do parágrafo único do artigo 92, observados os limites ali fixados, a missão ou estudo de interesse do município ou em outros pontos do território nacional ou no exterior, quando o afastamento houver sido expressamente autorizado pelo prefeito, a participação das delegações esportivas ou culturais pelo prazo oficial de convocação devidamente autorizada pelo prefeito, precedida a requisição justificada de órgão competente, desempenho de mandato legislativo ou chefia de poder executivo. No caso do inciso 13, o tempo de afastamento será considerado de efetivo exercício para todos os efeitos legais, exceto na promoção por merecimento. Para os efeitos de aposentadoria, a disponibilidade será computada integralmente. Aqui fala quais são os tipos de tempos que contam para uma coisa de promoção, aposentadoria. A maioria dos tempos não são considerados para aposentadoria. No caso do inciso 13, que é o desempenho de mandato legislativo, o chefe de poder executivo, ou seja, o cara está fazendo outro trabalho. Daí esse aqui, o tempo de afastamento, será considerado de efetivo exercício para todos os efeitos legais, mas não para a promoção. E a maioria das coisas, tempos de afastamento, não são considerados para promoção, tá? Para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade, será computado integralmente. O tempo para que o funcionário estiver afastado de licença em tratamento de própria saúde, também. E o tempo em que o funcionário estiver em disponibilidade para aposentadoria por invalidez, também. É vedada a acumulação de tempo de serviço simultaneamente prestado em 2 ou mais cargos em função à união de estados e municípios. É essa coisa que tem que estar escrita por causa que era uma coisa que faziam do mal. Em regime de acumulação de cargos é vedado a conter tempo em 2 cargos para reconhecimento de desvantagem de outros. Promoção de sessão. Disposições gerais. A promoção é a passagem de funcionário de um determinado grau de imediato inferior ou superior. A promoção por antiguidade obedecerá aos critérios estabelecidos nessa lei, realizando-se anualmente em junho. Para efeitos de processamento de promoção por antiguidade, serão considerados os eventos ocorridos até o encerramento do ano base imediatamente anterior, que se inicia em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. É o último deverá ser promovido por antiguidade servidores efetivos que tiverem interstício mínimo de 3 anos de efetividade em grau. Promoção por antiguidade. Serão promovidos anualmente por antiguidade até 16% total dos funcionários de cada grau, em cada classe. No resultado de aplicação de percentual fixado por este artigo, não serão consideradas frações. Quando o número de concorrentes determinado de grau for inferior a 16, serão promovidos 2 funcionários. Basicamente, tem uma porcentagem de pessoas e sempre tem uma pessoa que é promovida, entende? As promoções por antiguidade obedecerão exclusivamente aos critérios de tempo de efetivo exercício no serviço municipal e no grau. Bom, porque a antiguidade também é um treco de desempenho de ponto de desempenho para dar promoção ao cara. Sacou? Não, voltando. Promoção por merecimento. Foi tudo devagar, não tem mais promoção por merecimento. Provavelmente é por causa que tinha muita falcatrua, sabe? Tipo, os caras davam merecimento pra tudo, né? Processamento processamento das promoções. Compete ao órgão especializado do pessoal, o estudo, o planejamento, a fixação, as normas de exercício e o processamento das promoções, bem como a execução, que poderá ser centralizada. Ou seja, eles têm um órgão especializado que vai verificar. Esse cara merece uma promoção? Tá aí. Tipo, um ranking, sei lá, de promoção. Eles são todas as promoções. Claro, eles têm que seguir normas e diretrizes, né? Tipo, as regras de pontos e tudo. Bom, será declarado sem efeito o ato de promover indevidamente um funcionário. Foi indevido? Ele torna sem efeito. O ato de promoção de funcionário que tenha sido inicialmente preferido produzirá efeito a partir da data em que deveria ter sido promovido. Regulamentado pelo decreto 17. O funcionário promovido indevidamente não ficará obrigado a restituir o que a mais houver recebido, salvo caso de omissão intencional de declaração falsa. Publicada a classificação por antiguidade, os servidores efetivos interessados poderão apresentar recurso à unidade de recursos humanos. Em que estiverem trabalhando dentro do prazo de 10 dias da publicação da promoção post-mortem. Poderá ser promovido post-mortem ao grau imediatamente superior o funcionário falecido em atividade com mais de 20 anos de serviço prestados exclusivamente ao município e que, durante a sua vida funcional, tiver revelado méritos profissionais inequívocos de dedicação ao serviço. É o que acontece com esse cara que foi promovido pós-morte. Esse valor é alterado para pensão para os seus dependentes, entende? Bom, se o funcionário já se encontrava em grau E, a promoção post-morte corresponderá à elevação do padrão do valor subsequente dentro da escala de vencimentos. A decisão de promoção post-morte caberá ao prefeito. E a promoção post-morte retroagirá a data do falecimento do funcionário. O acesso é a elevação do funcionário dentro da respectiva carreira, a cargo da mesma natureza de trabalho, de maior responsabilidade e maior complexidade das atribuições.
é de 3 anos a exercício de classe com correção de acesso, para acesso. E volta aqui. Se lembra o que é o acesso? O acesso é a elevação do funcionário dentro da respectiva carreira a cargo de mesma natureza de trabalho, de maior responsabilidade e maior possibilidade de atribuições. Pelo que eu sei, isso aqui não é mais muito usado. Gente, mas eu acho que eu quero que virar mais chefe, ou tipo, sei lá, virar monitor, sei lá. Bom. Serão reservados para acesso de cargos cujas atribuições exigirão experiência prévia no exercício de outro cargo. O acesso será feito mediante a aferição de mérito entre titulares de cargos cujo exercício proporciona a experiência necessária ao desempenho dos cargos referidos no parágrafo anterior. A aferição do mérito para fins de acesso será feita mediante concurso de provas ou de provas de títulos. Os cargos de provimento por acesso serão discriminados em lei ou decreto. A regulamentação de acesso será estabelecida em decreto. Um funcionário que, por acesso, for elevado à nova classe, considerará o grau em que se encontrava na situação anterior. Ele continua com o mesmo grau. Transposição. A transposição é um instituto que objetiva a alocação dos recursos humanos e serviço público de acordo com as aptidões e formações profissionais, mediante a passagem do funcionário de um para o outro cargo de provimento efetivo, porém de conteúdo ocupacional diverso. A transposição efetuar-se-á mediante processo seletivo especial, respeitadas as exigências de habilitação, condições e requisitos de cargo a ser promovido na forma prevista em regulamento. Fica assegurado ao funcionário que, se utilizar de instrumento de transposição, o direito de ser classificado no padrão de novo cargo, no grau de igual valor ou não havendo este, no valor mínimo imediatamente superior ao do padrão do antigo cargo. Antes da abertura do concurso público, parte das vagas de determinadas classes poderá ser reservada para transposição, quando o número de candidatos habilitados para provimento mediante transposição for suficiente para preencher as vagas respectivas, reverterão estes para os candidatos habilitados para provimento mediante concurso público. O mesmo procedimento de reversão de vagas será adotado quando o número de candidatos habilitados para provimento de concurso público for insuficiente para preenchimento de vagas que lhes forem destinadas. De desvantagens de ordem pecuniária, preliminares. Poderão ser deferidos os funcionários seguintes vantagens pecuniárias. Daí, tem uma mudança aqui. Uma dessas coisas aqui foi tirada. Ela não é mais uma vantagem pecuniária. E, vamos ver aqui. Vamos ver se a gente saca qual que é a vantagem pecuniária que foi tirada, né? Tem diárias, que é basicamente o cara viajar, ele recebe um valor para essa viagem, para cobrir a viagem. Um auxílio para a diferença de caixa, não sei o que é isso. Salário de família, né? O carinha que recebe por os filhos. Auxílio de doença, quando o cara está doente, ele recebe um valor enquanto o lutador não consegue trabalhar. Gratificações. Só que é quando ele faz um serviço extraordinário, ele recebe certas gratificações. Por exemplo, eles pedem para ele fazer um curso de auditoria, para ele fazer auditoria, ou eles pedem para ele fazer um curso de um sistema específico lá, para ele começar a redigir controlar esse sistema tecnológico lá no trabalho dele. Daí ele vai recebendo gratificações por certas coisas que ele começa a fazer, entendeu? Bom, o adicional por tempo de serviço também. E a sexta parte, que eu não sei o que é. Outras vantagens ou concessão pecuniárias previstas em leis especiais no estatuto também. Bom, o funcionário que receber dos cofres públicos vantagens indevidas será responsabilizado se tiver agido de má fé. Ou seja, basicamente ele está recebendo uma gratificação, mas ele acha que ele merece essa gratificação. Só que, na verdade, ele não merece. Foi um erro. Ele começou a receber essa coisa por um erro. E, ou seja, ele nem sabia que tinha. E não sabia também e não tinha descoberto também. Então, e continuou pegando o treco, porque não tinha má fé, ele não precisa restituir. Mas se for descoberto uma má fé, por exemplo, que ele instigou que receber o treco, mesmo não tendo direito, e ele sabia que não tinha direito, ou, por exemplo, ele já tinha descoberto que tinha, mas não voltou. Não, acho que o segundo caso não é meio estranho. Bom, em qualquer caso, responderá pela reposição da quantia que houver recebido solidariamente com quem tiver autorizado o pagamento. É proibido ceder ou gravar vencimento ou qualquer vantagem decorrentes do exercício de cargo ou função pública. Vencimento agora, quanto paga? No horário e do ponto. O vencimento é a retribuição mensal paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão e vantagens incorporadas para todos os efeitos legais. O funcionário perderá o vencimento do dia quando não comparecerão serviço quando o fizer após a hora seguinte e marcada para o início dos trabalhos ou se retirar antes da última hora. 1/3 do vencimento do dia quando comparecer ao serviço dentro da hora seguinte a marcada para o início dos trabalhos ou quando se retirar dentro da última hora. O vencimento correspondente aos domingos, feriados e dias de ponto facultativo intercalados no caso de fatos sucessivos justificados ou injustificados. E parágrafo único, que é uma coisa que foi alterada, é uma nova coisa, no dia 21. Então vamos ler ela, vamos ler ela 3 vezes. Poderão ser abonadas 6 dias na falta ao serviço do ano, limitadas a 1 por mês, mediante motivo justificado ou critério de autoridade competente no primeiro dia em que o funcionário comparecer ao serviço após a falta. Não entendi. De novo, poderão ser abonadas, o quê? 6 dias de falta.
Vocês já podem tirar 6 dias de faltas a serviço por ano, limitados a um por mês. Eu não entendi esses limitados a um por mês. Existe motivo justificado no critério de autoridade competente. No primeiro dia em que o funcionário comparecer ao serviço após a falta. Entendi. Basicamente, eu acho que entendi. Basicamente, eles deram um limite de faltas. Tipo, o cara não pode faltar, certo? Então, mas só que às vezes o cara ele não tem como não só faltar, entende? Daí o cara faltou. Daí o que vai acontecer quando o cara faltou. Ele vai ir no trabalho no dia seguinte e daí ele vai explicar por que ele faltou, entendeu? E essa explicação é a juízo. Juízo, ou seja, o cara, a autoridade competente, pode escolher se ela vai lá. Mas só que daí os caras falaram assim, eles deram um limite. 6 dias, só das faltas que o cara faltou e pode justificar, ou seja, ele vai dar um abono, vai lá, não contou como falta, só são 6. E ainda é por ano, e ainda só pode abonar uma vez por mês. Ou seja, ele limitou extremamente o caso, tipo, eu sei lá, eu não sei se isso é de ferro ou terra, porque provavelmente tinha muita falcatrua, né? Mas provavelmente, assim, imagina, o cara vai lá, tá com problemas de saúde, ou a família dele tá com problemas de saúde. Ele toda hora tá tendo os problemas e ele tá tendo, durante um mês, ele vai tendo que sair toda hora do trabalho pra resgatar, entende? Aí imagina, o cara só deixa abonar por uma vez por mês, entende? É isso que tá falando aqui. Então, o cara vai lá e abona primeiro, mas vai na segunda vez, na terceira vez ele não abona mais. Ou seja, tá ferrando o cara. Porque essas faltas vão contar, entendeu? Mas, sei lá, é uma possibilidade. Da Lei 93, o funcionário não sofrerá qualquer descontos de vencimentos nos casos previstos no artigo 64. Você acha que eu lembro o que está escrito no artigo 64? Tá, vamos lá, 64. O 64, ele tá aqui, tempo de serviço. Tipo, eu nem lembrei o que eu li no 93. 94 tá aqui. São considerados por definir os dias em que o funcionário estiver afastado do serviço em virtude de férias, casamento, luto, convocação, licença, acidente, licença gestante, licença compulsória, faltas abonadas, emissão e participação de delegação e desempenho de mandato legislativo. E o funcionário sofre qualquer desconto de vencimento nos casos previstos. Entendi. Todos esses trecos, todas essas faltas aqui que são consideradas especiais, não são consideradas falta de vencimento. Ou seja, são consideradas trabalhadas, ou seja, ele recebe pelo valor. Ele recebe pelo treco. Tá. Daí, nos casos de necessidade devidamente comprovada, o período de trabalho poderá ser antecipado ou prorrogado. A frequência do funcionário será apurada pelo ponto. Se lembra que a gente está no capítulo ponto, né? Vencimento e ponto. Pela forma determinada em regulamento quanto aos funcionários não sujeitos ao ponto, o ponto é o registro que assinala o comparecimento do funcionário ao serviço e pelo qual se verifica diariamente a sua entrada e saída. Salvo nos casos expressamente previstos neste estatuto, é verdade dispensar o funcionário do registro do ponto e abonar faltas ao serviço. A infração do dispositivo no parágrafo anterior determinará a responsabilidade da autoridade que tiver expedido a ordem, sem prejuízo de ação plenar disciplinar que for cabível. As disposições devidas à Fazenda Municipal poderão ser feitas em parcelas mensais não excedentes a 10ª parte do vencimento líquido do funcionário. Não caberá reposição parcelada quando o funcionário solicitar exoneração, quando for demitido ou quando abandonar o cargo. Dos vencimentos ou dos proventos somente poderão ser feitos os descontos previstos em lei ou os que forem expressamente autorizados pelo funcionário por danos causados à administração. As consignações em folha para efeito de desconto de vencimentos são disponibilizadas em decreto. Gratificação da exceção. Disposições gerais. Será concedida a gratificação ao funcionário pela prestação de serviço extraordinário, pela prestação de serviço noturno, em outros casos previstos em lei. Poderá ser concedida a gratificação e pelo exercício de gabinete de prefeito, de secretário municipal e de outras autoridades até o nível de diretor de departamento e pelo exercício de função de diretor de divulgação de divisão. Pela elaboração ou execução de trabalho técnico ou científico de utilidade para o serviço público, pela participação de conselhos, comissões e ou grupos de trabalho especiais, quando sem prejuízo das atribuições normais. A gratificação por prestação de serviço especial com risco de vida ou à saúde e a prevista no inciso 3 do artigo anterior serão um objeto de disciplinação em lei. As gratificações previstas no artigo 100, inciso 1 e 2, serão arbitradas pelo prefeito através de decreto, não podendo ultrapassar 1,5 vezes o calor de padrão da Secretaria Municipal. Próximo. Gratificação por serviços extraordinários. A gratificação por serviços extraordinários se destina a remunerar o trabalho executado além do período normal a que estiver sujeito a funcionário. A gratificação pela prestação de serviços extraordinários será paga por hora de estar prorrogada ou antecipada nas bases a serem fixadas em lei. A ressalvados os casos de convocação ou emergência, o serviço extraordinário não excederá
a de 2 horas diárias. É verdade, considera gratificações por serviço extraordinário com o objetivo de remunerar outros serviços ou encargos. A gratificação por serviço extraordinário não poderá ser percebida cumulativamente como a do gabinete. A gratificação por serviço noturno. Pelo serviço noturno prestado nos 22 horas ou 6 horas, aumento de 25%. Tá, a gratificação não é tal. Isso aqui foi totalmente vogado. Quinquênios. Isso aqui é um aumento de porcentagem. A partir do 1º de janeiro, o funcionário terá direito a cada período de 5 anos contínuos ou não, a primeira dia adicional de tempo de serviço público municipal calculado sobre o padrão de vencimento. Da seguinte forma, se o cara trabalhou de 5 a 10 anos, ou seja, completou 5 anos, depois mais 5 anos, ele ganha 5% a mais. De 10 a 15 anos, ele ganha 10,25% a mais. De 15 a 20 anos, ele ganha 15% a mais. 21% a mais, 25%, 27% a mais, 30%, 34% a mais, 35%, 40% a mais. E na verdade é merrequinha. Quer dizer, depende de quanto você ganha bastante, né? Mas normalmente é uma merrequinha. Mas ajuda, né? Tudo ajuda. Então, você não será calculado sobre o padrão de vencimento do cargo que o funcionário estiver exercendo. Os percentuais fixados neste artigo são mutuamente exclusivos, não podendo ser percebidos cumulativamente. O disposto neste capítulo aplica-se aos inativos e o adicional por tempo de serviço previsto no artigo 112 incorpora-se ao vencimento para todos os efeitos legais observados na forma do cálculo nele determinados. Sexta parte do vencimento. Terceira parte do vencimento, o funcionário que completar 25 anos de efetivo exercício no serviço público municipal perceberá a importância equivalente à sexta parte do seu vencimento. A sexta parte incorporará-se ao vencimento para todos os efeitos legais. Do salário família, a todo servidor ou inativo que tiver alimentário sob sua guarda ou sustento, será concedido o salário família no valor correspondente ao fixado para o RGPS. O salário família não será devido ao funcionário licenciado sem direito à prescrição de vencimentos. O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos casos disciplinares penais nem aos de licença por motivo de doença em pessoas da família. Para os efeitos de concessão do salário família, consideram-se alimentários, desde que vivam total ou parcialmente às expensas de serviços ou de inativo, os filhos ou equiparados com idade de 14 anos. O benefício referido neste artigo será devido independentemente do limite de idade se o alimentário apresentar invalidez permanente de qualquer natureza pericialmente comprovada. Equipara-se a filho mediante a declaração escrita do servidor ou de inativa a comprovação de dependência econômica ou enteado menor sob tutela ou guarda, desde que não possuam os meios suficientes para o próprio sustento e a educação. Não tem direito ao salário família, o cônjuge do servidor em atividade e inatividade, ou disponibilidade da União, do Estado ou de outros municípios e das respectivas administrações diretas que estejam gozando de que venham a gozar de idêntico benefício em razão do mesmo alimentário. O salário família só será devido ao servidor ou inativo que perceber remuneração, subsídios ou proventos iguais ou inferiores aos limites estabelecidos para a concessão desse benefício no âmbito do regime PS. Quando o pai e a mãe tiverem ambos essa condição de funcionário público ou inativo e viverem em comum, o salário família será concedido a um deles. Se não tiver viverem em comum, será concedido ao que tiver os dependentes sob sua guarda ou a ambos de acordo com a distribuição dos dependentes. A pai e a mãe se equipararem o padrasto e a madrasta e na falta destes os representantes legais dos incapazes. A concessão dos benefícios previstos neste capítulo será objeto do regulamento. Outras concessões peculiares. Essas coisas aqui são a principal coisa que mudou em 2020, que diz: ao cônjuge, companheiro, ou na falta deste, aos descendentes ou descendentes, em linha reta, provar ter feito despesas relativas ao funeral do funcionário ativo ou inativo, concedido o título de auxílio funerário. Ou seja, ele está falando do auxílio funeral. Mesmo nos casos de acúmulo de cargas, funções, vencimentos, proventos, uma única parcela de 4 mil. Ou seja, qualquer um desses caras que são, tipo, as pessoas que são consideradas meio que independentes, ou seja, parceiras, essas pessoas provavelmente vão pagar o treco. Se elas comprovarem que pagaram o funeral, elas têm direito de receber o auxílio funeral, que é o valor de 4 mil. Segundo, quando a vaga de cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente ele reta a pessoa favorecida, que as despesas relativas ao funcionário forem efetivas por pessoa diversa, se-lhe-á reembolsada a importância efetivamente despedida, mediante comprovação, até o limite fixado no caput deste artigo. Ou seja, basicamente, quando é um cara, os principais, eles são pagos 4 mil reais para eles pagarem essas coisas. Mas quando não é um desses caras, eles são restituídos. Ele tem um reembolso. Mas, tipo, se o cara gastou 2 mil reais, ele reembolsa 2 mil. Ele não tem direito aos 2 mil que falta dos 4 mil. Se ele gastou 3 mil, ele só tem direito a reembolso de 3 mil. Entendeu? Bom, o auxílio funeral ou o reembolso que falou das despesas deverá ser requerido no prazo de 120 dias. Ou seja, além de ter... não é automático. A pessoa tem que requerir esse treco aí. Até o limite fixado, 180 dias.
Contadas a data do quê? Do óbito do funcionário, ativo ou inativo, sob pena de decadência. O decreto fixará o procedimento e os documentos necessários para o deferimento do auxílio funeral ou reembolso das despesas relativas ao funeral de funcionário ativo ou inativo. A portaria de um órgão competente pelo deferimento do auxílio funeral ou de reembolso atualizará anualmente no mês de dezembro o valor previsto no caput deste artigo para a vigência do exercício orçamentário subsequente com base na variação do período do Índice Nacional de Preços do Consumidor. Dar-se ao funcionário auxílio doença correspondente a um mês de vencimento após cada período de 12 meses consecutivos de licença para tratamento de sua saúde. Não entendi. O auxílio de que trata o artigo anterior não será concedido em relação aos períodos completados antes da vigência desse estatuto ao funcionário que se deslocar, que significa movimentar, temporariamente do município no desempenho de suas atribuições, considerar-se-á em transporte diária a título de indenização pelas despesas de alimentação e pousada na forma estabelecida em decreto. Começou a explicar as coisas, os auxílios extras, né? Daí a diária é o teco de viagem, tá? Ao funcionário que receber incumbentes de missão, estudo, que obriga a permanecer fora do município por mais de 30 dias, poderá ser concedida uma ajuda de custo, sem prejuízo das diárias que lhe couberem. O cara que faz missão, ele ganha uma junta, um extra aí. Ao funcionário que pagar ou receber uma moeda corrente, poderá ser concedida uma gratificação que não excederá 1/3 da referência numérica de cargo para compensar as eventuais diferenças de caixa. Parágrafo único. A gratificação de que trata esse artigo será fixada em decreto. Se você não entendeu, basicamente o cara falou da missão, certo? Basicamente quando o cara tem que viajar. Mas imagina, se o cara for viajar para outro país, entende? Daí ele vai receber, se ele recebeu pela moeda do outro país, se ela tem uma diferença com os reais, ele tem direito a receber a diferença. Bom, basicamente, se os reais valem menos do que o cara recebeu, ele, quer dizer, se valem mais do que uma moeda que o cara recebeu, ele tem direito à diferença, né? Basicamente isso. Bom, a concessão decretada no artigo anterior só poderá ser deferida se o funcionário que se encontre no exercício do cargo e mantenha contato com o público pagando ou recebendo moeda corrente. Direitos e vantagens de ordem geral. Férias. Ou seja, geral, né? Acho que isso aqui quer dizer que todo mundo ganha, né? Pior é que já tá acabando, porque esse aqui está tendo 200 artículos, a gente já tá no 132, né? Só curtinho por causa que esses artículos aqui, praticamente é um artículo só. A maioria não tem um monte de parágrafos, né? O funcionário gozará obrigatoriamente de férias anuais de 30 dias. O disposto neste artigo é obrigatoriamente. O disposto neste artigo aplica-se a partir de 1º de janeiro de 80. É proibido levar a conta de férias pela compensação qualquer falta ao trabalho. Somente os caras acham que podia faltar e depois elas descontavam das férias. Mas não pode isso, porque a falta não é prevista. A falta é um prejuízo a todo mundo. Ou seja, quando você falta, você prejuíza todo mundo. E as férias você não já tinha previsto, você não está prejudicando ninguém. Ou seja, você vai compensar, não prejudicar alguém com prejudicar ninguém? Não. Cabe a conta aí, não. Bom, é proibido levar a conta de férias para compensação. O funcionário adquirirá o direito de férias após o decurso de primeiro ano de exercício. Durante as férias, o funcionário terá direito a todas as vantagens, como se estivesse em exercício. Anualmente, a chefia de cada unidade organizará no mês de dezembro a escala de férias para o ano seguinte, alterável de acordo com a conveniência dos serviços. É proibida a acumulação de férias, salvo por indeclinável necessidade de serviço, um motivo justo comprovado pelo máximo de 2 anos consecutivos. Parágrafo único. Em caso de acumulação de férias, poderá o funcionário gozá-las ininterruptamente. Por necessidade de serviço ou qualquer outro motivo, justo devidamente comprovado, poderá o funcionário converter em tempo de serviço, para todos os efeitos legais, as férias não gozadas, que serão contadas em dobro. Parágrafo único. A conversão de férias em tempo de serviço de caráter reversível. Ou seja, se você converteu em tempo de serviço para ganhar mais dinheiro, basicamente você é obrigado a ter férias, certo? Só que tem casos que não dá. E se o cara não dá, o cara acumulou bastante, o cara tem a opção de pedir dinheiro ao invés de férias. Se o cara pedir dinheiro ao invés de férias, ele não pode mais pedir as férias. Entendeu? O funcionário removido ou transferido em gozo de férias não será obrigado a apresentar-se antes de terminadas. Licenças. As licenças são as liminares. Será concedida licença ao funcionário para tratamento de saúde. Ou seja, aqui tem a lista de licença, certo? A primeira licença é de saúde, a segunda licença é doença de pessoa da família, e a terceira licença é os casos do artigo 148 a 149. Que a gente nem chegou neles, né? Vamos pular, vamos dar uma pulada e ver o que é. Também tem licença gestante. E
Licença da funcionária casada com funcionário do público civil ou com militar. Esse aqui é o que eu conheço, é o que é o carinha que se muda, né? Tá, tem mais duas licenças que não sei por que não escreveu lá o nome delas, mas é licença gestante e licença casada. Tá. Para cumprir, você também tem a licença para cumprir serviços obrigados por lei, tipo serviço militar. Também tem a licença para tratar de interesses particulares, que é quando o cara sai do serviço para fazer alguma coisa específica, cuidar de alguma pessoa, cuidar de algum treco que ele tem que fazer, terminar alguma faculdade, entendeu? Tem a licença compulsória, não sei o que que é. A compulsória é quando os caras querem afastar ele para fazer uma investigação, tipo isso. Quando acidentado, no exercício de suas atribuições ou acometido doença profissional, ou seja, um acidente, licença de acidente. A licença dependente de inspeção médica, será concedida pelo prazo indicado pelo órgão oficial. A licença poderá ser prorrogada de ofício ou a pedido. Fim da licença, deverá o funcionário assumir o exercício. O funcionário licenciado para tratamento de saúde não poderá dedicar qualquer atividade remunerada sob pena de ter cessado a licença de ser promovido à sua responsabilidade. Basicamente, se o cara tá licença para tratar da saúde, ele tem que tratar da saúde, não pode trabalhar. O funcionário licenciado nos termos do inciso 1, 2 e 4 e 6 do artigo 138 é obrigado a reassumir o exercício do cargo se for considerado apto em inspeção médica realizada. Esse ofício, ou se não subsistir a doença em pessoa de sua família. Você não entendeu? E também, na verdade, isso aqui não era nada específico, não dava para entender, mas basicamente o cara pode pedir licença para a pessoa da família, certo? Só que não estava específico aqui, que não estava muito claro que também existe, os caras verificam se essa pessoa está mesmo doente para você ter que pedir a licença, entende? Daí vai ser ter uma inspeção médica. Ou a inspeção médica com você quando você está doente, ou a inspeção médica com a pessoa que está doente, que você tem que cuidar, que você pediu licença. Razão da licença, entende? Ou seja, se a inspeção médica falar que esse cara não está mais doente, não precisa mais ser cuidado, eles vão tirar a licença e você vai ter que voltar a trabalhar, entendeu? Bom, o funcionário poder existir de licença e ser julgado apto para o exercício do cargo e inspeção médica. A concessão de licença dependerá de observância das disposições deste estatuto e respectiva regulamentação. Agora, saúde, a listinha, né? De cada uma. A saúde. O funcionário tem possibilidade de exercer cargo por motivo de saúde será concedido licença pelo órgão competente a pedido do interesse, a pedido ou ex-ofício. A licença por tratamento de saúde será concedida por vencimento integral, ou seja, o cara pagou integralmente todo o que ele deve. A licença poderá ser prorrogada a ex-ofício, por decisão de órgão ou a pedido, por solicitação do interessado, formulado até 8 dias antes do fim do prazo de licença. Só para comentar, a licença normalmente são 180 dias. A licença superior a 90 dias dependerá da inspeção realizada junto à médica. Eu falei de 180 dias, mas o que eu quero dizer com 180 dias é que quando o cara não conseguiu se recuperar para sempre, daí o treco para de ser uma licença, ele vira uma aposentadoria por incapacidade, entende? Próxima licença. Licença por motivo de doença da pessoa da família, que é o que falou agora, né? O funcionário poderá obter licença por motivo de doença de cônjuge ou parentes até segundo grau. Ou seja, ele só pode pedir uma licença para cuidar de uma pessoa que seja o seu segundo grau. O que é o segundo grau? É a pessoa que nasceu da sua combinação ou você nasceu dela. Basicamente, é sua mulher, seus filhos ou seus pais. Quando verificada em inspeção médica ser indispensável até a sua existência pessoal impossível de ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Esses são, na verdade, esses caras que eu falei, são tudo primeiro grau. O segundo grau é mais um. Por exemplo, o seu irmão, ele é de segundo grau, entende? Por quê? Porque ele não é ligado a você diretamente. Ele é ligado por você pelo seu pai. Então, o primeiro é o seu pai, vai para o primeiro grau, e para o seu irmãozinho vai para o segundo grau. Entendeu? A segunda conexão é chamada de segundo grau. E assim por diante. Ou seja, você não pode pedir uma licença para cuidar do filho do seu irmão, por causa que ele é de terceiro grau, entendeu? Ou seja, o seu neto, o seu sobrinho. Bom, continua. A licença de desse artigo não poderá ultrapassar o prazo de 24 meses, 2 anos. A licença será concedida com vencimento de até 1 mês e com seguintes descontos. De 1/3 quando exceder a 1 mês e até 2 meses. 2 terços quando exceder a 2 meses e até 6 meses.
no total de 7º ao 24º mês de total. Basicamente, o cara consegue continuar recebendo enquanto por um tempo, mas é um tempo que é previsto. Ou seja, um mês para cuidar, aí recebe só 1/3. Quer dizer, isso aqui não eu falei errado, não é que recebe 1/3, é receber um desconto. Ou seja, durante o primeiro mês ele recebe o teto total. Daí passou de um mês, ele é descontado 1/3 do vencimento dele, ou seja, ele recebe 2/3 do seu salário. Depois, passou 2 meses. Agora são 2/3 de desconto, ou seja, ele só vai receber 1/3 do salário. E quando exceder 2 meses até 6 meses, ou seja, passou 6 meses, meio ano, não conseguiu curar, essa coisa ainda não está curada, você não recebe mais nada. Foi cortado o seu valor, você vai ter que usar as suas economias aí, entendeu? Para os efeitos deste artigo, a licença considerada de 60 dias, contadas do término da anterior, será considerada uma prorrogação. Licença gestante. O funcionário gestante será concedida mediante inspeção médica, licença de 180 dias com vencimento integral. Se a prescrição médica, em contrário, a licença será concedida no curso ou além do início do 8º mês de gestação, ou até 10º dia do puerpério. No caso de natimorto, será concedida licença para tratamento de saúde a critério médico na forma do artigo 143. Durante a licença, cometerá falta grave o funcionário que exercer qualquer atividade remunerada ou mantiver a criança em creche ou organização similar. Não entendi. Mas esquece. A vedação de manutenção da criança em creche ou organização similar, de que trata o 3 artigo, não se aplica ao período de 15 dias em que antecedam ao termo final da licença, que se destinará à adaptação de criança ou nova situação. A licença gestante que trata este artigo requerida após o parto e além do 10º dia de puerpério será concedida mediante a apresentação do certidão de nascimento e vigorará a partir dessa data, podendo retroagir em 15 dias. Licença funcionário casada com funcionário. Funcionário civil-militar. A funcionária casada com funcionário ou militar terá direito a licença sem vencimento quando o marido... Basicamente, esse vencimento é que não paga, né? Quando o marido for prestar serviço independentemente de solicitação fora do município. Ou seja, ela pode ir com ele. A licença será concedida mediante pedido instruído com documento comprobatório que vigorará pelo tempo que durar a comissão ou nova do marido. Ou seja, isso aqui é uma licença do tipo que não tem um tempo específico. Enquanto dá. Mas normalmente isso aí é só quando o cara tá lá temporariamente, ou seja, o cara tá em missão. Entende? O cara foi lá para outro estado, vai ficar lá um tempo, mas não é para sempre. Ele vai ficar lá uns 3 meses. Daí ela vai ficar lá, ela pode ter licença de 6 meses, vai ficar lá o treco. Se o cara for lá para sempre, ela não é licença, não. Entende? E ela for mudar para lá para sempre, não é licença, entende? Bom. Por isso que eu vou comprovar. E aí, a licença para cumprir serviços obrigatórios por lei. O funcionário que for convocado para serviço militar ou estágios militares obrigatórios, bem como o cumprimento de outros serviços públicos obrigatórios por lei, será concedido licença sem prejuízo de direitos e vantagens de seu cargo, com vencimento integral. O funcionário desincorporado e assumirá o exercício do cargo dentro do prazo de 30 dias, contados da data da desincorporação. Ao funcionário que houver feito curso para ser admitido como oficial de reserva das Forças Armadas, será também concedido licença sem vencimentos durante os estágios prescritos pelos regulamentos militares. Licença para tratar de interesse particular. O funcionário do Estado poderá obter uma licença sem vencimento para tratar de interesse particular. Quanto tempo? 2 anos. A licença referida neste artigo poderá ser negada quando o afastamento do funcionário ser inconveniente. Ou seja, não dá para a gente dar um afastamento porque a gente precisa de você. Então, não vamos te dar. O funcionário deverá aguardar o exercício do despacho concessório ou denegatório de licença e poderá o funcionário reassumir a qualquer tempo destino da licença. A autoridade que houver concedido a licença poderá determinar o retorno do funcionário licenciado sempre que existir interesse de serviço público. A gente precisa de você, volta aqui. Só poderá ser concedida uma nova licença após depois de 2 anos do término da anterior. Compulsória. Uma coisa que eu falei que eu não entendi. O que é isso? O funcionário ao qual se possa atribuir a condição de fonte de infecção de doença transmissível poderá ser licenciado enquanto durar essa condição, a juízo da autoridade sanitária competente. Interessante. Ou seja, uma... Como é que se diz? Pandemia. Não. É uma... Isolamento obrigatório. Tá, vou falar só isolamento. Não é a palavra que eu queria, mas...
Ficando procedência suspeita, o funcionário será licenciado para tratamento de saúde, na forma prevista no outro 143, considerados incluídos o período de licença aos dias licenciados compulsório. Quando for positivada a moléstia, deverá o funcionário retornar ao serviço, considerando-se como efetivo exercício para todos os efeitos legais o período de licença compulsória, o acidente de trabalho e da doença profissional. Ao funcionário que sofrer acidente de trabalho ou for atacado em doença profissional, é assegurado a licença por tratamento de saúde com vencimento integral a que faria jus independentemente da ocorrência de acidente ou moléstia em caso de perda total ou temporária da capacidade para o trabalho. O auxílio sanitário da forma que a lei estabelecer para os casos de redução de parcial ou permanente de capacidade laborativa. E aposentadoria com proventos integrais quando for infortúnio e moléstia profissional ou de seus agravamentos sobrevier perda total ou permanente da capacidade para o trabalho. Pecúlio a ser pago de uma só vez e na conformidade do que dispuser a lei, se de acidente resultar a aposentadoria por invalidez ou morte do agente. A pensão aos beneficiários do funcionário que vier a falecer em virtude de acidente de trabalho ou moléstia profissional a ser concedidas de acordo com o que estipular a lei pelo decreto. Assistência médica domiciliar, ambulatorial, hospitalar e cirúrgica, ainda que plástico, estética, farmacêutica e dentária, bem como serviços de prótese totalmente gratuita desde o momento do evento e enquanto for necessário. Os conceitos de acidente de trabalho e respectivas equiparações, bem como relação de moléstias profissionais, associadores da concessão do auxílio acidentário para os efeitos deste capítulo serão adotados pela legislação federal vigente à época do acidente. Os benefícios previstos neste capítulo deverão ser pleiteados no prazo de 5 anos contados. Na data da perícia médica, 5 anos contados da data da perícia médica, nos casos de agravamento da incapacidade, nos 5 anos contados da data da verificação pelo médico ou por junta médica quando se tratar de doença profissional, ou 5 anos contados da data do acidente nos demais casos, ou seja, de coisas médicas, perícia médica, verificação médica ou acidente. A regulamentação deste capítulo obedecerá ao que for estabelecido em lei especial. Lei de acidente, entende? Disponibilidade. O funcionário estável poderá ser posto em disponibilidade remunerada quando o cargo por ele ocupado for extinto por lei, bem como na hipótese prevista no 2, no artigo do 28. O provento do funcionário disponível será proporcional ao tempo de serviço. O provento da disponibilidade será previsto sempre que, por motivo de alteração do poder aquisitivo da moeda, se modificarem os vencimentos dos funcionários em atividade. O período em que o funcionário estiver em disponibilidade será contado unicamente para efeito de aposentadoria. Da aposentadoria. O servidor será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente, serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável especificados em lei e proporcionados nos demais casos. Compulsoriamente aos 70 anos, a aposentadoria compulsória nos 70 anos de idade com proventos proporcionais no tempo de serviço, a aposentadoria voluntária, que pode ser aos 35 anos de serviço, se homem e 30 de mulher, com proventos integrais, aos 30 anos voluntária, aos 30 anos de efetivo exercício de funções de magistério, se professor, ou 20 para professor, ou técnico de educação física. Não sei por que adicionar isso. Aos 30 anos de serviço, se homem, e 25 se mulher, também. Eu não entendi o C. Quer dizer, o B ele fala de professores. Mas não mudou nada. O C fala de só de anos de serviço. Também não fala mais nada. Ou seja, é estranho, por causa que os professores normalmente eles têm que trabalhar 5 anos a mais e o primeiro tá aqui, os 35 anos. 5 anos a menos. E o C não tá falando nada. Então esquece. 65 anos e o voluntário também aos 65 anos, ou seja, uma aposentadoria por idade voluntária. Se o cara quiser, ele pode trabalhar mais 5 anos, né? Porque tem a aposentadoria compulsória 70. Se homem e aos 65 anos, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. A aposentadoria compulsória prevista no inciso 2 do artigo 166 é automática. O funcionário de disponibilidade poderá ser aposentado nos termos do artigo 166. A aposentadoria produzirá efeito a partir da publicação. No caso de aposentadoria compulsória, o funcionário deixará exercício no dia em que atingir a idade limite, devendo retroagir a essa data. Os proventos de aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos serviços, dores em atividade, sendo também estendidas aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria nos moldes da legislação que os instituir. Da assistência a funcionário. O município poderá promover, na medida de suas possibilidades e recursos, de assistência a funcionário na sua família, na forma que a lei estabelecer. A assistência de que trata este artigo compreenderá, 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 a assistência compreenderá questões básicas de segurança, higiene, medicina e de trabalho mediante a implementação de sistema apropriado. A assistência compreenderá previdência, assistência médica, dentária e hospitalar e sanitários. A assistência compreenderá cursos de aperfeiçoamento, especialização profissional, atualização e extensão. A assistência compreenderá conferências, congressos, simpósios, seminários, círculos, debates, coisas públicas, né? A assistência compreenderá viagens de estudo e visitas de serviços de utilidade pública para aperfeiçoamento e especialização profissional, colónias de férias, creches e centros de educação física e cultural para recreio e aperfeiçoamento moral e intelectual dos funcionários e suas famílias, fora das horas de trabalho. A funcionário estudante de curso superior será permitido entrar em serviço até 1 hora mais tarde ou retirar-se até 1 hora mais cedo. Mercado de expediente ausentar-se. E também pode se assentar para a prova. Isso é o que eu mais gosto. Direito de petição. É assegurado ao funcionário o direito de requerer ou representar, ou pedir reconsideração e recorrer desde que o faça dentro das normas de urbanidade. Observar os seguintes graus. Nenhuma solicitação qualquer que seja... Isso é petição, tá? Qualquer que seja a sua forma poderá ser encaminhada sem conhecimento da autoridade a que o funcionário estiver direta ou imediatamente subordinado. Ele não pode pedir uma coisa sem informar o seu chefe. Apelo a seu órgão. A pedido de reconsideração deverá ser dirigido à autoridade que houver expedido o ato de ou proferida a decisão e somente será cabível quando contiver novos argumentos. Nenhum pedido de consideração poderá ser renovado, somente caberá recurso quando houver pedido de reconsideração desatendido. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior que tiver expedido o ato de ou proferida a decisão, em última instância, ao prefeito. Nenhum recurso poderá ser encaminhado mais de uma vez à mesma autoridade. O pedido de reconsideração e o recurso não tem efeito suspensivo, salvo nos casos previstos em lei. Os que forem providos, porém, darão lugar às retificações necessárias, retroagindo os seus efeitos à data do ato impugnado, desde que a autoridade competente não determine outras providências quando os efeitos relativos ao passado, as decisões do prefeito proferidas em grau de recurso ou em pedido de reconsideração de despacho encerram a instância administrativa, salvo disposição expressa em contrário, e de 60 dias o prazo de interposição de pedidos de consideração ou recurso. O prazo fixado neste artigo será contado na data da publicação oficial do ato impugnado. Dos deveres de ação disciplinar. Deveres. São deveres do funcionário. Daí, de novo, isso aqui é uma das coisas que mais caem. É dever ser assíduo e pontual. É dever cumprir os ordens superiores representados quando forem manifestamente ilegais. É dever desempenhar com zelo e prestar trabalhos que forem incumbido. É dever guardar sigilo sobre os assuntos da administração. É dever tratar com bonidade esses companheiros ou serviços de serviço e o público em geral. É dever residir no município ou mediante autorização em localidade próxima. É dever manter sempre autorizada sua declaração de família, de existência e de domicílio. É dever zelar pela economia de material do município e pela conservação do que for confiada sua guarda ou utilização. Apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou com o uniforme determinado, quando for o caso. E é dever cooperar e manter espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho. Só para comentar, já é uma questão que tinha essa coisa de conveniente trajado em serviço. Tipo, é uma coisa muito óbvia, né? Mas eu não achei que estava escrito na porra da lei isso. É tão óbvio que é isso, entende? Então, você tem que apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou com um uniforme determinado. É óbvio e está escrito na lei. Bom, cooperar e manter espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho. Estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções. E proceder pública e, particularmente, na forma que dignifique a função pública. Das proibições. É proibida a funcionário toda ação ou omissão capaz de comprometer a dignidade ou decoro da função pública, a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficácia do serviço ou causar
dano à administração pública especialmente. Retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou objeto existente na unidade de trabalho. Valer-se da qualidade de funcionário para obter proveito pessoal. É proibido coagir ou aliciar subordinados com objetivos de natureza política partidária. É proibido exercer comércio entre os companheiros de serviço no local de trabalho. É proibido constituir-se procurador de partes ou servir de intermédio perante qualquer repartição pública, exceto quando se tratar de interesse de cônjuge de perante até segundo grau. É proibido cometer pessoa estranha, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de cargo que lhe for competir ou competir a seus subordinados. É proibido entreter-se durante as horas de trabalho em palestras, leituras ou atividades estranhas ao serviço. É proibido empregar matéria de serviço público para fins particulares. É proibido fazer circular ou subscrever rifas ou listas de donativos no local de trabalho. É proibido receber estipêndios de fornecedores ou de entidades fiscalizadas. É proibido designar para trabalhar sob suas ordens imediatas parentes, até segundo grau, salvo quando for uma função de livre escolha de confiança. É proibido aceitar representação de Estado estrangeiro sem autorização do presidente, porque isso basicamente é crime, porque basicamente é um treco de perigo nacional. É proibido fazer com que a administração direta ou indireta contratos de natureza comercial e industrial sem participar da lei, sem os trecos, sem a licitação, tá? É proibido participar de gerência ou administração de empresa bancária ou industriais ou sociedades comerciais que mantenham relações comerciais ou administrativas com o município, sejam por este subvenciadas ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade da unidade em serviço que esteja lotado. É proibido exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função de empresas, estabelecimentos ou instituições que tenham relações com o município em matéria que se relacione com a finalidade da unidade ou serviço que esteja lotado. É proibido comerciar ou ter parte de sociedades comerciais nas condições mencionadas no inciso X, V e I deste artigo, podendo, em qualquer caso, ser acionista, cotista ou comanditário. É proibido requerer ou promover a concessão de privilégios, garantias de juros ou outros favores semelhantes estaduais ou municipais, exceto privilégios de intervenção própria. É proibido trabalhar sob as ordens diretas do cônjuge ou de parentes até segundo grau, salvo quando se trata de função de imediata confiança e de livre escolha. Não é proibido... Quer dizer, já acabou as proibições. Tem muita proibição, mas basicamente é não fazer crime e não ser baca. Bom, responsabilidades. O funcionário responde civil, penal e administrativamente por exercício irregular de suas atribuições, sendo responsável por todos os prejuízos que nesta qualidade causar a quem? A Fazenda Municipal. Por dolo ou culpa também. Culpa também conta. Devidamente apurados, eles vão verificar o seu dolo e culpa e o prejuízo que causou. Caracteriza especialmente a responsabilidade de casos específicos aqui, que são 5. Existe responsabilidade específica para a sonegação de valores ou objetos convenciados a sua quarta responsabilidade. Responsabilidade específica por não prestar contas ou por não as tomar na forma e nos prazos estabelecidos em leis, regulamentos, regimentos ou instruções de ordem de serviço. A gente tem que seguir as regras, principalmente de tributos, de dinheiro. Também tem responsabilidade especial pelas faltas, danos, avarias e qualquer dos prejuízos que sofrem os bens ou matérias sob sua guarda sujeitos a seu exame de fiscalização. Se você danificou alguma coisa ou ela estava sua danificada, você é responsável por isso. Também é responsabilizado, especialmente, pela falta de ou das necessárias afirmações nas notas de despacho, guias e outros documentos de receita que tenham com eles relação. E a responsabilização especial de qualquer erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Municipal. Opa! Voltando. Nos casos de indenização à Fazenda Municipal, o funcionário será obrigado a repor de uma só vez e com os acréscimos da lei a decorreção monetária a importância do prejuízo causado em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão ou em efetuar recolhimentos ou entradas nos prazos legais. Excetuados os casos previstos no artigo anterior, será admitido o pagamento parcelado na forma do artigo. A responsabilidade administrativa não exime o funcionário de responsabilidade civil ou criminal, que no caso couber nem o pagamento da indenização a que for obrigado o exime de pena disciplinar em que ocorrer. As penalidades são penas disciplinares, a repreensão, a suspensão, a demissão e a demissão ao bem de serviço público. E a cassação de aposentadoria e disponibilidade, que é a mesma coisa que demissão. É a demissão do cara que já está aposentado. A pena de repreensão será aplicada por escrito nos casos de indisponibilidade ou falta de cumprimento dos deveres funcionais. A suspensão que não excederá 120 dias será aplicada nos casos de falta grave ou incidência.
O funcionário suspenso perderá durante o período de cumprimento da suspensão todos os direitos e vantagens decorrentes do exercício do cargo. Quando houver conveniência para o serviço, pena de suspensão poderá ser convertida em multa, sendo o funcionário, neste caso, obrigado a permanecer em exercício. A multa não poderá exceder a metade dos vencimentos, nem perdurar por mais de 120 dias. A autoridade que tiver conhecimento de infração funcional, quem esteja a aplicação de penas de representação, sua suspensão de até o servidor de infração a ele imputada com prazo de 3 dias, com oferecimento de defesa. A defesa dirigida à autoridade notificante deverá ser feita por escrito e entregue contra recibo. No acolhimento de defesa ou sua não apresentação no prazo legal requererá a aplicação das penalidades previstas no caput deste artigo, mediante ato motivado expedindo-se a respectiva portaria e providência e anotação em assentamento da penalidade aplicada após a publicação no Diário Oficial. Será aplicado ao funcionário a pena de demissão nos casos. Quando é que é demitido? Daí o primeiro caso. O cara é demitido no abandono de cargo. O cara faltou demais, é igual a abandono de cargo. Daí é demitido. É demitido nas faltas de serviço sem justa causa por mais de 60 dias interpolados durante o ano. Isso tem um nome novo para isso, mas não foi mudado na lei agora. É a inestabilidade habitual. Bom, o procedimento irregular de natureza grave também não é. O procedimento irregular de natureza grave também é demissão. A acumulação proibida de cargos públicos, se provada, claro, a má-fé, é demissão. Ofensas físicas, serviço ou em razão dele a serviço particular e salvo em legítima defesa, é demissão. A transgressão dos incisos do artigo 179 também são demissão. Se você não sabe, essas coisas aqui são as coisas proibidas. São lista, essas coisas aqui, inciso 179, são as coisas que são proibidas do cara fazer. Ineficiência no serviço é demissão também. Dar-se-á por configurado o abandono do cargo quando o funcionário faltar ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. A pena de demissão por ineficiência no serviço só será aplicada quando verificada a impossibilidade de readaptação. Será aplicada a pena de demissão a bem de serviço público ao funcionário que praticar ato de incontinência pública e é escandalosa ao dar-se a vício de jogos proibidos. Crimes hediondos também é demitido a bem de serviço público. E crimes contra a administração pública, a fé pública ou a ordem tributária e a segurança nacional. Sabe? Tipo, revelar segredo, propriedade administrativa, tudo isso é demissão direta. É demissão bem de serviço público ainda. Revelar segredos que tenha conhecimento e razão de cargo ou função, desde que eu faça dolosamente com prejuízo para o município ou para qualquer particular. Isso é demissão bem de serviço público. Só para comentar, se não entendeu, basicamente a demissão bem de serviço público é quando o cara comete um crime, entende? Crime é igual a... O básico é crime. Mas, tipo, essa coisa aqui de praticar ato de incontinência não é crime, mas é um teco que prejudica a coisa. Ou é crime. Bom, praticar insubordinação grave, lesar patrimônio ou os cofres públicos. Receber ou solicitar propinas, comissões ou vantagens de qualquer espécie diretamente ou por intermédio de outrem. Ainda que fora de suas funções, mas em razão delas. Pedir por empréstimo, dinheiro qualquer valores e pessoas que tratam de interesse ou tenham na unidade de trabalho que ou estejam sujeitas à sua fiscalização. Considerem vantagens ilícitas valendo-se da função pública. Exercer a advocacia administrativa. O ato de emitir o funcionário mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta a art. 91 será cassada a aposentadoria ou disponibilidade, se ficar comprovado que o inativo praticou quando em atividade falta grave, para o qual neste estatuto será combinada a pena de demissão ou demissão a bem do serviço público. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública, aceitou a representação do Estado ou estrangeiro sem prévia autorização do Presidente da República, praticou a usura em qualquer de suas formas. As penalidades poderão ser abrandadas pela autoridade que as tiver de aplicar e levadas em conta as circunstâncias de falta disciplinar e o anterior comportamento do funcionário. Deverão constar do assentamento individual do funcionário todas as penas que lhes forem impostas, ressalvadas a hipótese do artigo. Uma vez submetido ao inquérito administrativo, o funcionário só poderá ser exonerado a pedido depois de ocorrida absolvição ou após o cumprimento da penalidade que lhe houver sido imposta. O disposto neste artigo não se aplica à justa autoridade competente para impor a penalidade aos casos. Os procedimentos disciplinares instaurados
por infração aos incisos 1 e 2 do artigo 188. Para aplicação das penalidades previstas no artigo 184, são competentes quem? Ou seja, as penalidades, suspensão, demissão, cada um tem um treco. São competentes os prefeitos, secretários até os prefeitos. Os secretários dos municípios até a de suspensão. Ou seja, os secretários municipais só podem fazer suspensão e advertência. E os diretores, o prefeito pode emitir, os secretários municipais só podem advertência e suspensão, os diretores de departamentos e autoridades equiparadas só podem fazer uma suspensão, só que ela é limitada, de 15 dias, e outras chefias só podem fazer suspensão de 5 dias e repreensão. O prefeito poderá delegar competência aos secretários para demissão nos casos dos incisos 1, 2 e Ou seja, se lembra, o prefeito é o cara que demite, é o que pode demitir. Mas o prefeito pode delegar a demissão. O secretário também pode demitir, mas só em certos casos específicos, que estão listados no 1, 2 e 7. E prescrição. A prescrição é de 2 anos na falta que sujeita a penas de repreensão e suspensão, e 5 anos para faltas que penas de demissão e com o serviço público ou cassação de aposentadoria e disponibilidade. A falta também prevista como crime na lei penal prescreverá juntamente com ele, aplicando-se ao procedimento disciplinar, neste caso, os prazos prescricionais estabelecidos no Código Penal, os superiores a 5 anos. Os prazos podem ser no inciso 1 e 2 do artigo anterior. A prescrição começa a correr na data em que a autoridade tomar conhecimento da existência da falta. O curso de prescrição interrompe-se pela abertura de competente procedimento administrativo. Depois do parágrafo anterior, todo o prazo começa a correr novamente no dia de interrupção. Prisão administrativa e suspensão preventiva de suspensão. O funcionário poderá ser suspenso preventivamente em 120 dias, desde que seu afastamento seja necessário para assegurar a averiguação de uma infração que foi a ele imputada, para inibir uma possibilidade de reiteração de prática. A suspensão preventiva poderá ser aplicada nos seguintes procedimentos reais: quando se tratar de sindicância após a oitiva de um funcionário intimado para prestar esclarecimentos; quando se tratar de procedimento de investigação da Ouvidoria Geral do município após a oitiva de funcionário a ser suspenso; quando se tratar de procedimento disciplinar de exercício de pretensão punitiva após a citação do indicado. Após a realização, vou pular isso aqui. Processo sumário. Estabelece o processo sumário quando a falta disciplinar, pelas proporções ou pela natureza, não comportar demissão, ressalvado o disposto no artigo 187. No processo superior sumário, após a instrução, dar-se-á vista ao funcionário para a apresentação da defesa em 5 dias, conseguindo a decisão. Sindicância. A sindicância é peça preliminar. Se você não sabe o que sindicância é, tipo investigação básica, é informativa do inquérito administrativo, devendo ser promovido quando os fatos não estiverem definidos ou faltarem elementos indicativos da autoria. Artigo 204. A sindicância não comporta contraditório e tem caráter sigiloso, devendo ser ouvidos, no entanto, os envolvidos nos fatos. O relatório da sindicância conterá a descrição articulada dos fatos e proposta subjetiva ante o que se apurou, recomendando o arquivamento do feito ou a abertura do inquérito administrativo. Parágrafo único. Quando recomendar-se a abertura do inquérito administrativo, o relatório deverá apontar os positivos legais infringidos e a autoria apurada. A sindicância deverá estar concluída no prazo de 30 dias, que só poderá ser prorrogado mediante justificação fundamentada. Inquérito administrativo. Instaura-se inquérito administrativo quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar a pena de demissão. No inquérito administrativo é assegurado amplamente o exercício do direito de defesa. A determinação de instauração de inquérito administrativo e sua decisão competem ao prefeito, que, no entanto, poder delegar essas atribuições, respeitando o disposto no parágrafo único do artigo 195. O inquérito administrativo será conduzido por comissão processante permanente ou especial, presidida obrigatoriamente por procurador municipal e composta sempre por funcionários efetivos. Isso aqui é uma coisa nova, de 2022. Então vamos ler ela 3 vezes. Vamos lá. O inquérito administrativo será iniciado no prazo de 5 dias. Bom, basicamente foi todos os processos de investigação foi de 5 dias, né? Contados do recebimento dos autos pela comissão processante e concluídos no prazo de 180 dias contados no seu início. Ou seja, o inquérito administrativo tem que ser concluído em 180 dias. Quanto que são 180 dias? São 6 vezes 3, ou seja,
222. São 6 meses. Se você não sabe que são 6 meses, você pode também dizer que 180 mais 180 dá igual a 360, entende? Ou seja, um ano. Bom. O prazo para a conclusão de inquérito poderá ser prorrogado. Esses 180 dias ainda pode ser prorrogado, mediante justificação fundamentada pela Procurador-Geral, PGM, que poderá delegar esta atribuição também. Os recebidos autos, a comissão comproverá o indicamento do funcionário apontando ao dispositivo legal infringido. O indicado será citado para participar do processo a se defender. A citação será pessoal e deverá conter a descrição do indiciamento, bem como a data, hora e local marcados para o interrogatório. Não sendo encontrado o indicado ou ignorando-se o seu paradeiro, a citação será feita por editais publicados no órgão oficial durante 3 dias consecutivos. Se seu indiciado não comparecer, será decretada sua revalia e designado para o procurador municipal para cumprir a defesa. Nenhum funcionário será processado sem a assistência de defensor habilitado. Nenhum funcionário pode ser processado sem assistência de um defensor. Se o funcionário constituir advogado, será aliado a um defensor, na pessoa de procurador municipal. O indiciado poderá estar presente a todos os atos de processo e intervir por seu defensor nas provas de diligência que se realizarem. Revisão de inquérito administrativo. A revisão será recebida no processo e processada mediante requerimento quando a decisão for manifestamente contrária ao dispositivo legal ou à evidência dos autos. A decisão se fundar em depoimento de exames periciais, vistorias ou documentos comprovadamente falsos ou evadidos de erros surgirem após, e também pode fazer revisão após surgirem após decisão provas de inocência. Finais transitórias. Se a situação expressa em contrário, a contagem de tempo de prazo previsto nesse estatuto é feita em dias corridos, excluindo o dia de começo e incluindo o de término. Essa parte aqui é importante. Exclui o começo, inclui o término. Exclui o começo, inclui o término. Ou seja, começou a contar no dia 10, não conta o dia 10, começa a contar do dia 11. E daí do dia 11 conta esses 5 dias. 11, 12, 13, 14, 15, 16. São dias corridos, não são só os dias úteis. Então, conta isso e termina 16. Entende? Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o término cair em sábado, domingo ou feriado. Ou seja, o 16 for um dia sábado ou domingo, ele vai para o próximo dia. Se não houver impediente ou expediente diferenciado na hora, antes da hora, né? Assim termina. Tchauzinho.